Doce, 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 a vida é um doce, vida é mel, escorre na boca, feito um doce, pedaço do céu. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes, onde a gente também transmite essa live depois no podcast Doce Vida Diabetes. Então, hoje a gente começou com essa musiquinha do doce, 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 a vida é um doce, vida é mel, porque a vida também pode ser doce, né? Por que não? Por que não você que é portador de diabetes não ter uma vida, uma doce vida diabetes? Então, seja muito bem-vindo à nossa live, tá? Mais uma live da Quinta do Diabetes. Para você que está aqui hoje, eu vou contar que eu acordei na correria. Meu esposo não me acordou, na verdade, meu despertador não despertou. E aí, dá 10 minutos para começar a live, meu esposo disse: amor, você não vai fazer a live? Eu digo: meu Deus, meu despertador não tocou. Me levantei na correria, comi uma banana e tô aqui. Um pouquinho atrasada, que normalmente a gente começa às 7h07, mas estamos lá, né? Hoje é feriado também, acho que tá tranquilo aí. Hoje é feriado na maior parte do Brasil, né? Alguns locais anteciparam esse feriado. Aqui em Vitória, por exemplo, teve um lockdown de 2 semanas, esse feriado foi antecipado. Mas hoje nós estamos num dia tranquilo, então dá tempo da gente conversar bastante aqui. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para você que é portador de diabetes, que é a hipoglicemia, tá? Então, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a viver uma vida sem medo do diabetes, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha aqui para a gente poder começar. Bom dia aí a Luciele, bom dia Alex, bom dia Verleida, Verleida, nome diferente igual ao meu. Bom dia Kleber, bom dia a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos aí à nossa live da Quinta do Diabetes. Então hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a hipoglicemia. Como a gente definir a hipoglicemia, como a gente detectar essa hipoglicemia e como a gente também prevenir a hipoglicemia. Então, é um tema muito importante porque é uma das principais complicações dentre os portadores do diabetes, tá? É uma complicação aguda, é emergencial, que a gente precisa cuidar de forma muito rápida, né? Porque a hipoglicemia, o nosso combustível é a glicose. A gente tem como combustível a glicose. E quando falta essa glicose, é como se fosse um carro sem gasolina. O que acontece com um carro sem gasolina? Ele para. Então, é muito importante que quando a gente detecte a hipoglicemia, que a gente trate essa hipoglicemia de maneira rápida, de maneira emergencial, dentro do controle do diabetes. Para a gente saber o que é e o que não é hipoglicemia, é muito importante a gente ter a definição. Então, o que é hipoglicemia? Hipoglicemia é a falta de açúcar no sangue, tá? Como que a gente detecta essa hipoglicemia? Pode ser através de duas maneiras. Ou a gente mede a glicose da ponta do dedo, né, através do glicosímetro, que é o aparelho de medir a glicose, ou então a gente mede a glicose intersticial através do monitor do sensor de monitorização contínua, que é o Freestyle Libre, que é um aparelho, uma tecnologia muito moderna, que hoje nos ajuda demais dentro da monitorização do diabetes e dessa visualização de forma mais até, vamos dizer, mais contínua, né? Mais importante, de quanto tempo também a pessoa passa em hipoglicemia no dia. Porque hipoglicemia não necessariamente dá sintoma. Às vezes a pessoa tem a hipoglicemia sem ter os sintomas relacionados, tá? Então, quais são os 3 níveis principais de hipoglicemia? Tem a hipoglicemia nível 1, né, que é quando a glicose ela fica abaixo de 70,
tá? Então, todo nível de hipoglicemia que está abaixo de 70, a gente já pode corrigir. Esse é o nível 1, tá? E no sensor é menos de 1 hora de hipoglicemia por dia, no sensor no Libre. No nível 2, é quando a glicose ela está abaixo de 54 e no sensor ela deve aparecer menos de 15 minutos no total, né, desses valores por dia, tá certo? Então, nível 1, que é a hipoglicemia abaixo de 70, nível 2 abaixo de 54 e o nível 3 já é aquele nível de hipoglicemia mais grave, mais sério, que a pessoa muitas vezes perde a consciência e precisa de ajuda para ser socorrida, tá? Então, tem esses 3 níveis de hipoglicemia que a gente precisa estar atento, precisa detectar, porque é muito importante a gente saber que a hipoglicemia precisa ser corrigida de forma imediata, tá? Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Na época que eu fiz vestibular, eu jantava, como até hoje, né? Por volta de 7, no máximo 8 horas. E aí depois eu ia estudava até 2, 3 horas da manhã. E no outro dia, muitas vezes eu tinha que acordar para ir para a aula. Então, assim, dormia muito pouco também, né? Não alimentava, na maioria das vezes eu não comia nesse intervalo. E no outro dia de manhã, o que me dava? Hipoglicemia. A primeira vez foi um susto, que a minha mãe foi entrando no banheiro, eu fui caindo, aí nós duas dentro do banheiro. Nós duas caímos dentro do banheiro e ninguém sabia o que era, né? Rapidamente também pegaram, a gente tem lá na minha família, tem muitos portadores de diabetes na família da minha mãe, então rapidamente pegou um café com leite lá com açúcar e tudo, e eu já tomei e melhorei. Mas depois foi se tornando quase que uma rotina isso. Eu desmaiei, eu acho assim. Depois eu nem conto mais porque eu já não desmaiava, porque eu já sabia que eu ia desmaiar, né? Então, assim, eu já me prevenia antes, eu já me deitava, eu chamava alguém antes mesmo de eu desmaiar. Mas, assim, eu tive muitos episódios de hipoglicemia. Nesse caso, a minha hipoglicemia foi por falta do alimento mesmo. Que eu estudava até muito tarde, não comia o suficiente. E no outro dia de manhã, quando eu ia escovar meus dentes, normalmente era nesse horário de escovação de dentes, eu tinha essa hipoglicemia. Então, assim, no paciente, na pessoa portadora de diabetes, existem algumas causas de hipoglicemia, tá? A principal causa de hipoglicemia qual é? O excesso de insulina, a dose de insulina a mais. Seja aquela insulina basal, né, que normalmente é a NPH, a insulina aglargina, a insulina Levemir, ou então a insulina glulisina, hoje, que é a mais a Tresiba, né, que é a mais moderna, tá? Ou o excesso de insulina bolus, né, aquela insulina que se faz rápida, a insulina para correção na hora do alimento. Então, o excesso de insulina, da dose de insulina, é uma das principais causas de hipoglicemia. Tanto que quando a gente passa a insulina para nossos pacientes no consultório, é muito importante, tá? É muito importante a gente dar essa orientação para o paciente, como que a gente vai detectar e como que a gente vai corrigir essa hipoglicemia, que nós vamos falar aqui também hoje. E você que é paciente, se você está usando insulina, se o médico passar insulina para você em algum momento, é importantíssimo você ter essa informação também. Se o seu médico não disser, você pergunta, né? A gente sempre fala isso aqui. Vamos ser proativo dentro do tratamento. Não vamos esperar que o médico também fique no compromisso de falar tudo, porque às vezes a pessoa esquece. É natural, é muita informação. Não dá para se passar o tanto de informação que se tem em relação ao diabetes em apenas uma consulta e, infelizmente, às vezes em consultas muito rápidas, como o Sistema Único de Saúde, às vezes por plano de saúde, os nossos colegas médicos são obrigados a fazer. Então, seja proativo, pergunte também, tá? Pergunte ao seu médico como que você consegue, né, fazer essa prevenção da hipoglicemia, caso você venha a ter. Então, a principal causa de
Hipoglicemia é o excesso de dose da insulina, tanto a basal quanto a bolus, e para as pessoas que usam remédios também para o controle da glicose, também pode ser principalmente os medicamentos mais antigos no controle do diabetes, como os medicamentos da classe das sulfonilureias, que é o caso da glibenclamida, a glimepirida. Então, assim, hoje os medicamentos eles são mais modernos, no sentido de serem mais inteligentes. Às vezes eles só diminuem a glicose quando ela está alta. Então, a gente até tem menos hipoglicemia hoje com o uso das medicações mais modernas, mas com a insulina, se ela ainda estiver na fase de ajuste, numa dose a mais, pode ser que dê sim hipoglicemia, e é importante você saber identificar, tratar e prevenir. Tudo isso nós vamos falar hoje aqui na nossa live. Outra causa importante é jejum, você ficar muito tempo sem alimentar. Às vezes passa do horário de comer, né? E quando você passa do horário, está usando uma medicação para controlar a glicose, mas não alimentou, como eu fazia na época do vestibular, você vai passar mal, tá? Então já dizia a nossa tataravó que saco vazio não põe em pé. Então é muito importante, principalmente para você que faz uso da insulina, fazer as suas refeições nos horários regulares para que não corra o risco de faltar gasolina no tanque do seu carro. Então, é fundamental que você coma na quantidade correta, a quantidade indicada pelo seu médico, pelo seu nutricionista, né, dentro de um plano alimentar mais individualizado, para que você não corra esse risco do tanque chegar no nível 0 lá e não dá tempo de chegar no posto de gasolina, tá? Então, alimente-se nos horários regulares também. Outra coisa importante, às vezes, por exemplo, vômitos, diarreias que podem ocorrer, como elimina muito eletrólito, elimina muita glicose, gasta muita energia. Pode ser também que nesses estados de viroses, né, de coisa, pode ser que dê hipoglicemia, então é importante estar atento também. Outra causa importante, excesso de exercício físico, tá? Então, às vezes você vai para o exercício, não faz um lanche pré-treino, e em alguns casos pode ser que dê hipoglicemia, principalmente em relação aos exercícios aeróbicos, tá? Os exercícios aeróbicos, eles fazem com que a glicose ela diminua mais, e os exercícios anaeróbicos, a gente já fez uma live sobre exercício e falou bastante sobre isso. Os exercícios anaeróbicos, que são de força, de musculação, eles fazem com que a glicose, no momento do exercício, aumente um pouco, mas depois ela baixa, tá? Pelo efeito do exercício, pelo gasto energético de calorias também. Então, é muito importante. O excesso de exercício, se você não fizer um lanche pré-treino, também pode ser uma causa de hipoglicemia. Outra causa de hipoglicemia também, principalmente para quem hoje está mais difícil, está na balada, né? Mas excesso de bebida alcoólica, tá? Então, bebida alcoólica também pode dar hipoglicemia, se você tomar em excesso, porque o álcool ele acelera o metabolismo da insulina, e aí ela pode baixar a glicose de maneira muito acentuada. Então, é muito importante que você, antes de beber, por exemplo, faça algum lanche saudável, tá? E se você for beber em excesso, às vezes conversar com seu médico, ver a possibilidade de redução de dose de insulina, fazer os ajustes necessários nesse caso específico, tá bom? E outra causa importante são N doenças associadas, dentre as quais o hipotiroidismo, a doença celíaca. Então, outras causas de outras doenças relacionadas que podem favorecer a hipoglicemia. Tá? Então, nós já falamos sobre como detectar as causas principais de hipoglicemia que são importantes. E olha uma coisa fundamental, foi publicado um estudo recente, um estudo brasileiro recente sobre hipoglicemias também, que falou muito sobre hipoglicemia. E nesse estudo mostrou que 92% das pessoas perguntadas no estudo, né, 92% das pessoas já tinham tido algum episódio de hipoglicemia, essa hipoglicemia abaixo de 70, né, pelo menos no nível 1, tá? 55%
mais da metade já tinham tido alguma hipoglicemia noturna, que é uma hipoglicemia muito grave quando a pessoa está dormindo. Às vezes a pessoa não sente e há um risco maior de ter alguma coisa mais séria, né? Então é muito importante a gente contornar e saber identificar e principalmente prevenir esses quadros de hipoglicemia noturna. E 26% das pessoas perguntadas no estudo já tinham tido alguma hipoglicemia grave, que é essa hipoglicemia onde a pessoa precisa do auxílio de outra pessoa, de terceiros, para poder melhorar o quadro. Tá? Então, assim, são números muito importantes, são números que preocupam em relação à questão do controle, do monitoramento do diabetes, porque, como a gente já falou, hipoglicemia é uma emergência, é uma situação onde você precisa de forma muito imediata repor essa energia, repor essa glicose, repor esse açúcar que está faltando, para que você não tenha um risco de complicação maior. E aí, quais são os principais? Se você tiver alguma dúvida também, tá? Bom dia a todos que estão entrando aí. Hoje eu já entrei falando aqui que eu já entrei atrasada e quase que eu nem acordo para fazer a live, meu despertador não tocou, meu esposo me acordou 10 minutos antes, então eu já entrei aqui no pique, já falando direto. E acabou que eu nem dei bom dia aí para as outras pessoas que estão entrando. Mas se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum relato de algum episódio com hipoglicemia, algum medo, alguma preocupação, podem ficar à vontade aí para perguntar também, tá bom? Vamos participar aqui essa live aqui. O mais importante é a gente trocar experiências, trocar informações e participar junto. Tá certo? Então, eu tô falando aqui que, olha, 92% das pessoas em um estudo brasileiro perguntado sobre hipoglicemia já tiveram algum quadro de hipoglicemia. E quais são os principais riscos e medos que essas pessoas têm em relação à hipoglicemia? O maior medo delas, sabe qual é? Hipoglicemia no trabalho, tá? Mais da metade das pessoas perguntadas no estudo tiveram hipoglicemia, acho que 56% hipoglicemia durante o exercício da sua profissão, do seu trabalho. E aí, dependendo da profissão que a pessoa exerce, olha que risco, né? Olha que risco para a pessoa e para quem a pessoa está oferecendo aquele serviço também. Então, 56% tiveram essa hipoglicemia no trabalho e tem o medo de quê? O medo de ser menos produtiva, às vezes tem falta no trabalho, né? Às vezes dá algum acidente no trabalho e a pessoa tem muito medo de perder o emprego, por conta desses quadros, às vezes até recorrentes de hipoglicemia. Então, veja que é um problema de saúde também pública, né? Que afeta outras áreas da vida da pessoa, né? Não é só o fato, passei mal, vou tomar aqui uma água com açúcar e vou melhorar. Não, além de ser um dos principais componentes que descompensa o controle do diabetes, também tem essas outras questões, né? Porque a gente sempre fala aqui uma coisa muito importante, o diabetes não é a vida da pessoa, né? O diabetes apenas faz parte da vida da pessoa. Tanto que hoje nós médicos que limitamos nessa área, a gente evita de dizer é diabético, né? Porque isso aí já meio que põe uma faixa aqui na testa da pessoa e define, né? Então o diabetes ele não define você, tá? Ele é apenas uma parte. Você é uma pessoa que tem diabetes, é uma pessoa com diabetes, assim como com pressão, com hipertensão, eu com a miastenia, né? Inclusive ontem foi um dia mundial de conscientização da miastenia graves, que é uma doença autoimune que eu também tenho e cuido, tá? E ontem foi um dia que a gente lembra, né? A gente lembra que é importante cuidar da saúde cada vez mais, tá bom? Deixa eu ver aqui a Nessinha, Bibiana tá falando, doutora, meu problema é o almoço. Muitas vezes não consigo me alimentar no horário por conta do trabalho. Olha aí a Nessinha falando que realmente existe muito essa questão
do trabalho relacionado ao cuidado do diabetes, né? E aí, nesse início, é uma questão, às vezes, também de você conversar, dialogar, sabe? Sem se sentir culpada, sem ter medo também de conversar no seu trabalho, explicar, falar sobre a sua condição e ter o tempo necessário para que você possa almoçar. Ontem eu recebi um paciente também no consultório que ele tinha esse mesmo problema. Ele fazia muitas reuniões online, tá no home office, fazendo reunião online, atrás de reunião, e ele estava só com 15 minutos de almoço. Então, veja que essa pessoa não almoçava, não, ela engolia, né? A comida, ela não mastigava. Então, 15 minutos para almoçar para poder voltar para a sequência de reuniões lá que ele tem no dia. Então, às vezes é muito importante também a gente conversar, dialogar sobre isso, para que você possa até mesmo, né, ser mais produtiva, tá? Porque essa questão, por exemplo, às vezes, se você passa do horário, né, que a gente já falou que é uma das causas de hipoglicemia, é você passar do horário de alimentar, principalmente se você usa alguma medicação para baixar a glicose, como principalmente é o caso da insulina. Então, se você passa do horário, o seu tanque de gasolina, ele baixa. Ele às vezes fica no zero e pode dar essa hipoglicemia. Então, é uma causa importante realmente, nesse estudo brasileiro que a gente está comentando, mais de 56% das pessoas já tiveram algum quadro de hipoglicemia no trabalho. Então, é muito importante que se faça a prevenção disso também. Outro medo importante é acidente. Quase 30% das pessoas perguntadas já tiveram algum sinal ou um quadro de hipoglicemia no volante, dirigindo. Então, veja que risco para a saúde, para a pessoa individualmente, risco de acidente coletivo, tá? E as pessoas, elas têm, a pessoa portadora de diabetes, que tem esses quadros de hipoglicemia recorrentes, ela tem esse medo dentro dela também, né? Elas têm esse medo de colocar as outras pessoas em risco, no momento que está trabalhando, no momento que está dirigindo, tá? Às vezes tem essa questão também, foi perguntado sobre a questão de relação sexual. Às vezes a pessoa tem a hipoglicemia no momento da relação sexual, e se não tiver um companheirismo, uma parceria, né? Aí às vezes a pessoa fica constrangida também. Então, existe essa complicação de forma muito presente na vida das pessoas portadoras de diabetes, mas a gente está aqui nessa live para falar que há possibilidade sim de você prevenir isso daí, de você prevenir. Daqui a pouco nós vamos comentar como, tá? Para que você consiga ter o mínimo possível, se possível, nenhuma vez a hipoglicemia. A doutora Flávia eu tenho dúvidas em como manejar a hipoglicemia em paciente não diabético. Ô Flávia, isso daí daria uma nova live, tá? Porque existe a diferença mesmo de hipoglicemia em pessoas portadoras de diabetes e em hipoglicemia nas pessoas não portadoras de diabetes. Então, os valores são diferentes, tá? As causas são diferentes, a correção muitas vezes é diferente, então tudo é diferente. Mas é aquilo que eu até comentei no inicinho da live. 90% das pessoas não portadoras de diabetes que têm hipoglicemia, era o meu caso. A hipoglicemia, ela advém do erro alimentar, da falta da comida, da alimentação adequada. Então, o ajuste alimentar é mais do que o suficiente, na maioria dos casos, para esse manejo da hipoglicemia em pessoas não portadoras de diabetes. Aí tem outros casos, tem outras causas menos comuns, como insulinomas, né, que é o tumor de insulina produzindo uma quantidade de insulina a mais. Tem, às vezes, uso de medicamentos, tá? Mas esses mais a exceção, a gente descarta, né? Diagnóstico que a gente fala na medicina de exclusão. A imensa maioria dos casos é erro alimentar. Então, é muito importante que seja ajustado essa alimentação e certamente essa hipoglicemia em pessoas não portadoras de diabetes, tá? Ela vai ser corrigida. A Samara, fiz minha curva glicêmica, deu 130 depois do almoço, 2 horas depois. Eu não entendi, Samara, mas você tem diabetes? Como que é? Me fala
elabora melhor a sua pergunta para a gente poder te ajudar, tá bom? Não entendi se você já tem diabetes, se não tem, tá certo? A Samara, muito ruim. Não entendi, tá? Veja, fale para mim se você já tem diabetes, se você não tem, para que a gente possa te dizer melhor sobre essa curva glicêmica aí, tá? Inclusive, se você é portador de diabetes, nem deveria estar fazendo curva glicêmica, mas me fala aí para a gente poder te ajudar, tá bom? Então, olha só, a gente falou sobre os riscos, né, e os medos. O principal medo é essa questão do trabalho mesmo, tá? Que a pessoa tem medo de perder o emprego, medo de ser menos produtiva, medo de colocar as pessoas em risco quando se tem a hipoglicemia, tá? Então, assim, é um medo iminente. E quando a gente fala de familiares, né, familiares e cuidadores das pessoas portadoras de diabetes, tá? Esse medo ele é muito maior. Por quê? Mais de 50%, nesse estudo que a gente está comentando do Heart Brasil, mais de 50% das pessoas cuidadoras e familiares de diabetes não sabem lidar com um episódio de hipoglicemia. Olha só que dado importante, né? E que dado alarmante para que a gente possa ter esse cuidado, essa prevenção, essa educação em saúde, no sentido de prevenir, de se educar, de buscar conhecimento para que consiga, no momento de emergência, como é a hipoglicemia, saber agir, saber lidar, porque realmente é uma coisa que pode salvar vidas, pode evitar sequelas futuras. Então, é muito importante tanto a pessoa portadora de diabetes, quanto amigos, familiares, próximos que convivem mais, saber como lidar com essa situação tão emergencial que a gente tem dentro da endocrinologia e é a principal situação de emergência na nossa área, tá? Quais são... Ah, cadê a Samara? Deixa eu ver que a Samara perguntou. Eu sou pré-diabética. Então, Samara, como é que faz o diagnóstico do pré-diabetes na curva glicêmica, tá? A curva glicêmica, para quem não sabe, a pessoa toma o líquido doce, né? Dose são 75 gramas de destrozol, que é dado no laboratório já numa mistura pré-pronta. Você dosa a glicose em jejum, toma o líquido doce e 2 horas depois desse líquido doce. No caso do pré-diabetes, né, esse líquido doce antes dessas 2 horas, desculpa, ela vai estar entre 140 a 199, quando dosa 2 horas depois, tá? Então, se o seu deu 130, 2 horas depois a sua glicose ela está normal nesse líquido doce. Só que para o diagnóstico do pré-diabetes é importante ver também a glicose de jejum, tá? Que ela está entre 100 e 124, e a glicose, e 125, desculpa, e a glicose e a hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, que ela está entre 5,7 e 6,4, tá? Então, avalie direitinho com o seu médico esses três componentes aí, de que maneira pode-se melhorar esse pré-diabetes, sabendo que o pré-diabetes, quando está relacionado a peso, a ganho de peso, você conseguir perder 5 mais pelo menos 10%, na maioria das vezes 10% do peso corporal, você consegue reverter o pré-diabetes. Tá bom, Samara? Então, vamos dar sequência aqui na hipoglicemia. Hoje a gente está falando sobre essa emergência na endocrinologia, como a gente já falou, como fazer a detecção, quais são os níveis de hipoglicemia, quais são as causas de hipoglicemia, e agora nós vamos falar sobre os sinais e sintomas. O que a pessoa sente quando está com um quadro de hipoglicemia? E inicialmente são os sintomas de aceleração no coração, suor frio, daquela sudorese intensa, às vezes tem uma fome exagerada, tá? Tanto é que as pessoas que têm hipoglicemia, elas falam que comem. Se tiver pedra com ketchup na frente, a pessoa quer comer, tá? Então é uma fome exagerada. Às vezes a vista fica embaçada, a perna fica bamba, né? Dá uma fraqueza corporal e, em alguns casos, pode dar irritação, confusão mental,
E aí evolui, né? Se não cuidar, às vezes com desmaio e às vezes em alguns casos até coma, tá? Então é emergente, né? A pessoa precisa cuidar. Olha o tanto de sintomas que vai dando e em alguns casos até coma e a possibilidade até de um risco, um quadro neurológico também associado. Por isso que é tão importante a gente saber identificar e corrigir essa hipoglicemia o quanto antes para evitar esses níveis que cheguem a sintomas, sinais e sintomas mais iminentes, né? Mais graves dentro do processo, até aquele nível 3, que às vezes a pessoa precisa de um auxílio de terceiros para poder corrigir. Na minha residência de endocrinologia, eu tenho um amigo que ele é portador de diabetes, né? Diabetes tipo 1, o Rodrigo, tá? Ele é doutor, ele é endócrino também. E era engraçado que às vezes, hoje a gente acha engraçado, na hora também ele ria com a gente, mas quando a gente passava ali no ambulatório, né, da hora do almoço, né, aquilo que a gente estava comentando aqui, que quando a gente passa do horário de comer, e aí tinha hora que a gente fazia alguma pergunta, pedia alguma coisa para ele lá no meio da correria do ambulatório também, e ele é super gente boa, o Rodrigo, sabe, legal. E quando ele dava assim uma resposta atravessada, aí no início a gente não entendia, mas depois a gente já sabia, Rodrigo, mede a tua glicose para ver quanto tá. Quando ele ia medir, estava baixa. Então ele mudava essa questão do fator emocional, né? Variava, flutuava esse fator emocional, ele ficava mais irritado. Então ele saía um pouco da personalidade dele, e isso acontece quando as pessoas também estão em hipoglicemia. Às vezes a pessoa fica irritada, dá uma resposta que não é habitual daquela pessoa, não é da personalidade dela, mas quando vai ver, ela está com um quadro de hipoglicemia. Então faz parte essa alteração neurológica, essa alteração de fator emocional faz parte dentro do quadro da hipoglicemia também. Quais são as consequências agudas que pode se ter da hipoglicemia? Você pode ter lentificação do pensamento, né? Faltas no trabalho, que a gente já comentou, o descontrole da glicose, porque é muito comum a pessoa ter um quadro de hipoglicemia e aí comer, além da conta, que nós vamos já falar quanto que se deve repor, e daqui a pouco tava baixa, mas daqui a pouco tá alta. Tá? Então, uma glicose que estava ali de 60, de 65, daqui a pouco está em 200, 250, devido ao excesso da correção que foi feita. Outra consequência aguda é o risco de acidentes também, que podem ocorrer, tá? Então, é muito importante que se faça a prevenção. A gente está sempre falando disso. Consequências crônicas das hipoglicemias, principalmente de forma continuada. Pode dar déficit de memória, tá? Dificuldade de memorização, pode dar arritmia cardíaca, tá? Então, às vezes é uma complicação crônica que ocorre com a hipoglicemia, e pode dar algo que é até bastante comum, principalmente em pessoas com diabetes não bem controlada, que é você simplesmente não sentir a hipoglicemia, ter episódios de hipoglicemia assintomáticos. Então o seu corpo, os seus nervos, eles foram tão maltratados devido ao descontrole do diabetes, devido à descompensação desses quadros de hipoglicemia recorrentes, que o seu corpo passa a não reagir mais, passa a não ter mais taquicardia, mais sudorese, esses sintomas que a gente acabou de comentar. E isso é um risco ainda maior, porque o organismo ele não avisa quando está com a hipoglicemia, e aí tem um risco maior de evoluir para quadros mais graves, tá? Então é muito importante a gente justamente controlar melhor a glicose para que a gente evite cada vez mais essas hipoglicemias recorrentes e que possam se tornar hipoglicemias assintomáticas. Existe algo interessante de comentar, que é a pseudohipoglicemia. O que é a pseudohipoglicemia? Quando a pessoa portadora de diabetes está o seu organismo está acostumado com controles de glicose de 250, 300, 400, muitas vezes, tá? Que você vai fazer um tratamento médico, procura um auxílio nesse sentido, e que essa glicose baixa, vamos dizer, para 120, a pessoa já sente, já tem sintomas como se fosse hipoglicemia sem ser.
tá? Porque a gente já viu no início da live que a hipoglicemia ela é caracterizada por glicose menor que 70, né? No aparelho do glicosímetro. Então, essa é uma pseudo-hipoglicemia que é preciso e faz parte do mecanismo adaptativo do organismo também, e é preciso você conversar com o seu médico para que veja essa questão do gerenciamento das medicações, como que você vai lidar, mas na maioria das vezes, conforme o seu organismo vai acostumando de novo a ter glicose em níveis normais, né, você vai deixando de sentir essa sensação de hipoglicemia sem si, tá? Então é muito importante também a gente falar sobre isso. Deixa eu ver aqui a Mona Lisa. Eu percebo logo pelo fato de ficar tonta. Quando começa o sintoma, já faço ponta de dedo, já percebi que quando chega a 70 já começa o sintoma. É isso aí, ó, da tontura, da aceleração no coração, sudorese. Então a Mona Lisa já faz o correto, né? Sempre que possível é importante medir, tá? Porque pode ter essa pseudo-hipoglicemia, pode às vezes não ser a hipoglicemia, às vezes a pessoa atribui a uma hipoglicemia sem ser, né? Então é importante você detectar, dosar a sua glicose, tá? Seja na ponta de dedo, seja passando o aparelho Libre para verificar, né, quanto que tá a glicose, para que você identifique e saiba se realmente é uma hipoglicemia que você precisa corrigir como nós vamos falar já já, tá? E às vezes, Mona Lisa, por exemplo, o ponto de corte é 70, mas às vezes pode estar em 72, né? E a pessoa sentir 74, é muito próximo ali, é muito aproximado. Mas a hipoglicemia, ela realmente é caracterizada em pessoas portadoras de diabetes por glicose abaixo de 70, tá? O Flávio, ei Flávio, bom dia, meu amigo lá de São Paulo. Gente, tem que controlar mesmo. Muito bom, Helena, não sabia de nada disso. Legal, Flávio, obrigada aí pelo seu apoio. A gente está fazendo aqui, toda quinta-feira a gente faz essa live cedinho, 7 da manhã, para a gente dizer assim, acorda docinho, acorda para acordar para assistir a live, acorda para a gente poder ajudar, né, essa questão do controle do diabetes, que a gente sabe que é muita informação, tem muito conhecimento, e a gente aqui procura passar esse conhecimento com acolhimento, com respeito a você que tem o diabetes, da maneira mais simples possível, para que você possa entender e executar esse conhecimento dentro da sua rotina, do seu dia a dia, tá? Vamos agora falar como a gente corrige essa hipoglicemia. Como que você, após detectar a sua hipoglicemia, você corrige? Tem uma regra muito simples, tá? Nem sempre prática, mas muito simples, do 15 para 30. 15 para 30. O que é isso? 15 gramas de carboidrato, você espera 30 minutos para medir a sua glicose e ver se a correção funcionou, tá? O que seriam 15 gramas de carboidrato? A forma mais simples, um copo de água, 200, 300 ml, uma colher de sopa de açúcar rasa, não precisa lotar a colher de açúcar, tá? Senão vai passar das 15 gramas. Então, uma colher de sopa de açúcar rasa, mistura e toma, tá? Porque água com açúcar, na maioria das vezes, todo mundo tem em casa, né? Então, essa é a maneira mais simples. Outras formas de corrigir a hipoglicemia. Um copo de suco de laranja, um copo de refrigerante comum, não pode ser o diet, porque o diet não tem açúcar, tá? Um copo de 3 balas também são suficientes para essa correção. E é muito importante você corrigir com esse carboidrato de fácil absorção, que vai bater no seu organismo e já vai te ajudar a melhorar essa hipoglicemia. Um erro comum que foi perguntado no estudo, né, nesse estudo que a gente comentou, qual é a principal, o que se mais usa para corrigir a sua hipoglicemia? E as pessoas disseram o doce, um brigadeiro, por exemplo, um chocolate, né? Que nessa hora, às vezes, a gente se aproveita também para comer um chocolate, um biscoito recheado. E isso não ajuda, pelo contrário, isso atrapalha. Por quê? Porque não é um carboidrato de fácil absorção, porque ele vem com muita gordura, tá? E a gordura, ela não absorve tão rápido. A gordura, ela vai absorver depois, então vai dar um pico de glicose, não na hora que você está precisando repor aí a gasolina do seu carro. Vai dar um pico de glicose mais tarde,
né, descompensando, já aumentando mais essa glicose no momento onde ela não deveria jamais estar alta. Então, tenha atenção para essa correção com carboidratos simples, tá? Carboidratos de fácil absorção, como a gente comentou. Água com açúcar, né, na quantidade correta, um copo de suco de laranja, um copo de suco de refrigerante, tá? Comum, e às vezes 3 balas, se você tiver disponível também pode usar, tá? Quando a hipoglicemia é muito grave, existe uma medicação que é o glucagon, que faz com que aumente essa glicose também no sangue, existe essa medicação disponível, tá? Já chegando fora do Brasil, já tem ela inalável, já está sendo feita essa medicação inalável, hoje em dia ela é injetável, aqui tem. Nem sempre é uma coisa que é fácil de ter, primeiro porque o armazenamento, ela dura pouco tempo também, a validade, né? Então, assim, e é para casos mais emergenciais mesmo, tá? Então, dessa maneira que a gente está falando, da maneira mais simples, em sua maioria se consegue corrigir os episódios de hipoglicemia, tá? Atenção para não corrigir com que é gostoso, como é o caso do chocolate, mas que não vai te dar o benefício imediato, tá? E sim depois. Nessa regra, né? E sim um malefício depois, que é aumentar a glicose depois. Nessa regra do 15/30, 15 gramas de carboidrato para dosar a glicose 30 minutos depois. Se você dosa a sua glicose, ainda não está no nível adequado, 30 minutos depois, após a primeira correção, você pode fazer um segundo tempo, uma segunda rodada aí de mais 15 gramas de carboidrato, né? Porque às vezes nem sempre, dependendo do organismo de cada um, isso realmente é muito individual, nem sempre essas 15 gramas consegue melhorar. A maioria sim, tá? Mas em alguns casos não, e aí precisa de uma segunda rodada aí, mas é importante se você conseguir esperar esses 30 minutos para que você consiga repor a quantidade adequada sem dar pico de glicose, sem comer exagerado, sem dar essa variação muito grande. Porque a hipoglicemia, ela tem esse risco da pessoa baixa a glicose, aí come muito, dá o pico de glicose, aí daqui a pouco a dose da insulina está alta, baixa, e fica essa variação importante e muito prejudicial dentro do controle do diabetes. Hoje a gente já sabe que a variação também, essa variação, ela é muito prejudicial a médio e longo prazo em termos de risco também de complicações no diabetes. Então, quanto menos variar a nossa glicose, melhor, tá? Olha, já foi. Como identificar as causas, os medos e os riscos, né? Quais os sinais e sintomas, quais são os níveis de hipoglicemia. E agora nós vamos falar como prevenir a hipoglicemia. 3 coisas são importantes para a gente prevenir a hipoglicemia. A primeira delas é isso que nós estamos fazendo aqui: educação, conhecimento em diabetes, faz com que você consiga ter esse conhecimento e executar esse conhecimento para que você tenha menos episódios relacionados à hipoglicemia, de acordo com o seu contexto, de acordo com o uso das medicações, de acordo com o seu acompanhamento médico, tá? Segunda coisa, segundo tópico, novas insulinas. Como a insulina, a dose alta de insulina, é a principal causa de hipoglicemia hoje dentro da nossa rotina, as novas insulinas, os análogos, as insulinas cada vez mais modernas, cada vez mais parecidas com a insulina que a gente produz naturalmente dentro do nosso organismo, você consegue ter menos essa variação de glicose, menos quadros de hipoglicemia também, tá? Então é muito importante você que é portador de diabetes, se puder financeiramente usar as novas insulinas, é muito melhor. Se não puder e se você tiver direito também, essas insulinas elas são disponíveis pela Secretaria de Saúde, basta pedir para seu médico fazer
o laudo, né, a receita, para que você possa dar entrada pela Secretaria de Saúde. E a gente tem a boa notícia que a gente ainda não sabe quando que vai efetivamente vir para a prática, é que as insulinas rápidas, elas já foi aprovada pelo governo federal para que elas possam ser distribuídas amplamente aí pelo Sistema Único de Saúde e ajudar cada vez mais nesse controle do diabetes, tá? Então, é fundamental. As canetas de insulina NPH já vão começar a ser distribuídas. E em muitos estados já estão. Você não usa mais a seringa para aplicar, você usa a caneta, tá? De insulina. Então, isso reduz muito o risco de botar a dose errada também dentro da seringa, reduz o erro de aplicação, tá? Então, assim, a insulina esse ano, a insulina é uma medicação nova. Esse ano ela faz apenas 100 anos. Né, vai completar o centenário aí da descoberta da insulina, que foi um marco na medicina. Os dois cientistas que descobriram a insulina receberam um prêmio Nobel de medicina por isso, porque ela salva muitas vidas. Né? Antes, um quadro de diabetes tipo 1, por exemplo, era um quadro que a pessoa durava, infelizmente, tinha uma sobrevida muito pequena. Hoje não, hoje a pessoa vive uma vida inteira sendo portadora de diabetes, e muitas vezes sem complicações também, tá? Então, veja que maravilha que é o advento da insulina na medicina, tá? Então, primeira coisa, né, pra gente prevenir, se educar, conhecer, tá? Se conhecer e conhecer o seu diabetes, procurar informação de qualidade. Segunda coisa, as novas insulinas que estão aí presentes no mercado para que a gente possa utilizá-las da melhor maneira. E terceiro também, que é aliado à tecnologia, que é o aparelho de monitorização contínua da glicose, o Freestyle Libre. Esse aparelho você consegue medir a sua glicose várias vezes ao dia, tá? Não precisa furar, tá toda hora furando a ponta do dedo. Você instala um sensor aqui no braço, na maioria das vezes, e passa o aparelho quantas vezes for necessário, inclusive quanto mais vezes, pelo menos 20 vezes, 15, 20 vezes, você conseguir medir essa glicose, vai ter um melhor parâmetro da sua evolução dentro do acompanhamento. Então, assim, hipoglicemia, para a gente finalizar, é uma emergência que precisa ser corrigida de forma imediata. E outra mensagem fundamental, não é normal ter hipoglicemia, tá? Não considere uma situação normal, porque isso prejudica o controle do seu diabetes, prejudica a sua qualidade de vida e prejudica a sua saúde como um todo. Tá bom? Viu? Então, espero que tenha ajudado aí essa live. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida para a gente poder responder. O Flávio, esses controles para não exceder na glicose servem também para quem não tem diabetes? O Flávio, sim, né? A pessoa portadora de diabetes, a gente sempre fala, o paciente portador de diabetes, na verdade, ele faz a orientação alimentar que todos nós devemos fazer no dia a dia, tá? Que é uma alimentação evitando, sim, a adição de açúcar excessiva na alimentação, evitando a adição de sal, de excesso de gorduras, com uma alimentação mais natural, desembalando menos e descascando mais. Então, frutas, legumes, verduras, leite, queijo, iogurte, carne, frango, peixe, enfim, comida de verdade, tá? Obviamente, e de forma individual, dentro da quantidade correta para você, da qualidade correta, e hoje a gente também sabe que o horário de comer também importa, tá? Então você, por exemplo, que está acostumado a jantar muito tarde, não é legal para o organismo também. Irlena, fritura, salgados, essas besteiras, pode me dar diabetes? Olha só, isso é uma pergunta comum. Se eu comer muito doce, eu vou ser diabetes? Se eu comer muito produto industrializado, eu vou ter diabetes? A resposta é depende, tá? Não é o doce, não é o salgadinho, não é o pastel da feira que vai ocasionar o diabetes.
O que ocasiona o diabetes é um conjunto de fatores, dentre os quais a gente tem o fator genético, muito presente, e excesso de peso também. Então, se você come de forma errada, se você está sedentário, se você está bebendo, se você está fumando, se você está alterando o colesterol, né? Com outras doenças associadas, se você está acima do peso, né? Você tem sim uma maior chance de desenvolver o diabetes, principalmente se isso tiver um fator genético associado, tá? Então não é o pastel da feira, não é o doce que você come que vai te dar o diabetes, mas é a consequência do excesso de peso, de calorias que você acumula deles com o passar dos anos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu recebo, ó, Mona Lisa, eu recebo a Humalog e a Lantus pelo governo. Recebo o refil da caneta, para caneta. Às vezes vem a Lantus com a caneta descartável. Ótimo, ótimo. Que bom, Mona Lisa, que você consegue pegar esses insumos aí pelo governo. Isso é muito bom. O Libre, posso conseguir pelo governo? Mona Lisa, isso aí ainda é uma briga que se tem, tá? Mas sim, tá? Em alguns estados, você com um laudo bem elaborado pela sua endocrinologista, tá? Você consegue dar entrada, né? Dar entrada para conseguir essa tecnologia que é hoje dentro da monitorização do controle do diabetes, é o que há de mais moderno dentro do controle, tá? Desse autocontrole que é feito, que a monitorização é um dos pilares muito importantes também no controle do diabetes, no controle da glicose, na melhora da qualidade de vida, tá? Então, fazendo um laudo bem feito, bem elaborado, talvez consiga sim, e tem alguns critérios também em relação a essa questão do Libre. Às vezes você, por exemplo, que usa a insulina, às vezes que precisa ter essa monitorização a mais para diminuir complicações, diminuir riscos de hipoglicemia, entendeu? Então, pode ser que consiga sim, tá? Tem que ver com a sua endócrino que lhe acompanha. Entendi, muito obrigada, minha amiga. Obrigada, Flávio, obrigada aí pela participação, tá? Hoje, feriado de Corpus Christi, acordei atrasada, mas não faltamos e demos aqui a nossa contribuição na nossa quinta do diabetes para você poder controlar melhor a sua glicose e viver, sim, uma vida sem medo do diabetes, tá? Distribuam depois essa live para amigos, para familiares, pessoas que vocês sabem que vocês podem ajudar, tá? Porque é muito importante o conhecimento. Quando a gente tem um conhecimento, põe em prática. Quando a gente tem esse conhecimento, põe em prática e ainda distribui esse conhecimento, fala sobre esse conhecimento com outras pessoas, você também aprende mais, aprende 2 vezes, tá? Então, ó, um beijo a todos. Vou lá que acho que minha filhinha acabou de acordar, deu certinho, acordou certinho no horário. Vamos lá tomar café com calma. Um beijo, bom feriado a todos e até a próxima quinta, tá? Beijão, tchau, tchau.